Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live é daquelas short lives, aquelas lives bem curtinhas. A nossa convidada de hoje é uma vascular, é a doutora Luena, e ela vai conversar com a gente a respeito de erisipela. Lembrando aqui, pessoal, que para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho que todas as nossas lives vão para lá depois que a gente apresenta elas aqui. E também, para quem perdeu o inicinho da live, ela fica salva aqui no nosso IGTV, pode ver também, tá bom? Olá, doutora Luena! Tudo bem, doutora Carol? Graças a Deus. Nossa, hoje a imagem tá ótima. Aquela Ah, nossa que primeira live ótimo. tava ruim, hoje tá perfeita. Ai, que Aumenta meu ótimo. volume aqui que eu quase não tô te ouvindo. Tá, vou aumentar aqui o meu também. Pá. Então já te apresentei, já disse que tu é médica vascular e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de erisipela, que é um tema bastante comum de consultório, né, Luena? Sim, é comum demais. Alguns pacientes também apresentam muita confusão sobre o tema, confundem com Verdade, outras doenças também. Bem é legal esse tema verdade. para a gente explicar mesmo. Então vamos começar. Afinal de contas, o que é a erisipela? Bom, erisipela é uma infecção por uma bactéria mesmo, né? Não é vírus, como muita gente acha que é infecção, não é uma simples inflamação. Tem que ter uma bactéria, tem que ter um agente para provocar essa infecção. Uma infecção da pele, de uma das camadas da pele, junto com o que a gente fala que é o sistema linfático, que o pessoal conhece como aquele da drenagem linfática. E que fator? Porque a gente sabe que tem pacientes que têm erisipela com frequência. Existe algum Sim. fator de risco que leva o paciente a ter essa lesão? Então, para ter a lesão, sim, tem que ter, além de tem que ter um fator desencadeante, né? Que seria o quê? Tem que ter alguma lesão para poder precipitar isso. Mas muita gente pode falar, mas eu não tenho nenhuma ferida, eu não tenho nada. Mas às vezes não é só uma ferida, às vezes é uma micose que a pessoa deixa de ver, né? Principalmente as micoses que vê muito na dermatologia, aquelas micoses Sim. que o paciente larga de tratar, né? Que acontece muito. E então, fora assim, até um pelo encravado, um pequeno abscesso, um trauma, uma pele ressecada para quem já tem uma predisposição também, que pode dar uma microfissura, tudo isso é uma porta de entrada para a bactéria. E quem Uhum. que poderia assim ter mais, né? Pacientes imunodeprimidos, seja ele oncológico, seja ele soro positivo, seja paciente também diabético, que tem maior propensão a ter algumas infecções. Pacientes também que tem obesidade também, que tem um estado assim levemente imunodeprimido, que tem mais propensão a ter alguma infecção. Geralmente são esses pacientes que apresentam a erisipela. Tu sabe que a erisipela é uma doença comum do teu consultório vascular e do Sim, meu como dermato. Na verdade, sim, normalmente eu sempre encaminho o paciente que tem erisipela para o vascular, porque eu acho que ele é aham, melhor acompanhado. Mas é uma prática que eu sempre tenho, é olhar a unha. E vou te sim. dizer que assim, ó, quase 100% dos pacientes, se não 100%, tem micose de unha. Com certeza, não. Um dia desse eu atendi mesmo uma paciente que eu encaminhei ela para o teu consultório, que ela tinha uma micose, assim, nossa, a paciente falou, não deu certo meu tratamento, mas não deu certo, volta no dermato, porque, assim, não é sempre que a primeira medicação dá certo, né? Ah, Tem sim, que já, micose de unha é né? difícil de tratar, Pois é, muito difícil de tratar. né? Aí ela voltou até esses dias, semana passada comigo, e falou, passei com a doutora Caroline, já comecei a dar uma melhora, mas ela me falou realmente que são 2 anos até para tratar uma micose de unha, tudo. E era uma micose assim, todos os interditos dela, tudo cheio de micose. E a Né? paciente Então, e falou, a pessoa às vezes não associa, né? Não faz essa sim. associação, mas o que, que tem que ver minha unha com a minha perna, né? Não faz muito sentido para eles, mas tem, viu, pessoal? Exatamente, exatamente. E o que que. Porque o paciente que tem erisipela, normalmente ele já chega se autodiagnosticando, né? Ele já Sim. sabe que ele tem erisipela. O que que a gente tem de sinais e sintomas para identificar que é uma erisipela mesmo? Porque às vezes não Bom, é. às vezes não é exatamente, né? Às vezes pode ser aquela outra infecção que é a celulite, né? Que não é celulite, não é sempre aquele furinho que a gente tem na perna, que como muitos pacientes acham que é. Então, pode ser uma celulite, pode ser uma linfangite, a gente vai diferenciar isso. Mas assim, a erisipela, né? Ela vem aquela placa, uma placa mesmo, bem delimitada na perna, vermelha, tudo, e geralmente vem acompanhada de sinal sistêmico. Para as pessoas que estão vendo, né? O que seria um sinal sistêmico?
febre, mal-estar. Geralmente vem com tudo isso. Pode também não vir acompanhada, mas diferenciando elas, assim, geralmente uma placa vermelha e inchada, bem delimitada na perna. E é só Geralmente na na perna. perna? É isso que a gente vai falar. A maior parte dos casos é na perna, né? Mas, assim, existem alguns casos na literatura que, às vezes, no braço, né? Alguns pacientes que usam drogas injetáveis podem apresentar no braço, principalmente. E alguns poucos casos também na face. Assim, eu, particularmente, nunca vi na face, só vi no livro mesmo. Eu Eu só também vi só na vi em perna. livro. Eu só vi na perna. Até hoje, só vi em perna. E precisa fazer algum exame complementar para fazer o diagnóstico ou somente o exame clínico? O exame clínico geralmente é que a gente diagnostica. A gente faz exame complementar para ver a questão de qual antibiótico terapia usar, se precisa de internação, né? Para a gente ver qual o grau de infecção daquele paciente. Mas na hora que a gente olha, geralmente a gente já sabe, isso aqui é uma erisipela. Perfeitamente. E o tratamento, o que está indicado? É sempre com antibiótico, já que é causado por uma bactéria? Sim, sempre antibiótico, né? Sempre tem que usar antibiótico na erisipela. Às vezes que a gente muda o antibiótico pelo grau de espectro dele, às vezes a gente percebe que é uma bactéria, assim, geralmente é a mesma bactéria, mas uma bactéria pode causar vários tipos de infecção em diferentes pessoas, né? Então, Verdade. quando a infecção está um pouco mais grave, tudo a gente pode modificar. Às vezes o paciente tem uma diabetes, também a gente tem que associar algum outro antibiótico, mas é sempre com antibiótico. E faz diferença o oral e o injetável ou não tem assim o motivo de escolha? Não, tem um motivo de escolha, né? Geralmente, assim, o paciente que não tá tão ruim, tudo que dá para tratar em casa, é antibiótico oral, né? E também aqueles que têm algum tipo de alergia, né? A gente também, dependendo do caso, a gente pode usar oral. Agora, para o paciente que vai ficar internado, 100% das vezes é injetável. Venoso daí, né? É venoso, isso. E meia compressiva, tá indicado para erisipela? Durante a infecção, não. Durante a infecção, não pode Perfeito. usar meia compressiva, né? Depois que estabiliza tudo, que a pessoa sai daquele momento de infecção, que dá para usar as meias compressivas como uma forma de prevenção para a perna não continuar inchada. Porque não é porque a infecção foi embora que a perna pode não ficar inchada. Pode ficar sim. E Sim, geralmente fica porque o paciente não usa meia. exatamente. Né? E aí ele até acha que não curou, né? Mas a minha perna continua inchada. Exatamente. Aí é pra gente explicar, né? É uma infecção que afeta a drenagem linfática, então tua drenagem linfática está afetada, por isso que não está desinchando. Até para a gente conseguir colocar na cabeça do paciente que ele tem que usar as meias para controlar isso, eu acho que essa é a parte mais difícil, viu? Acho que essa é a parte mais difícil. Os pacientes são É a muito resistentes ao prevenção. uso da meia. É a prevenção da próxima e do controle da sequela, né, que ficou da erisipela, que é assim que a gente fala assim mais pro paciente. E os pacientes perguntam muito o que fazer quando a perna está minando água. Então, quando começa a sair, né, aquele líquido, tudo, a gente tem que pensar em tentar conter aquilo. A gente não vai conseguir comprimir, né? Por isso que o paciente tem que ir logo procurar médico, não é procurar o amigo que já teve, não é procurar o vizinho, é procurar sempre atendimento médico mesmo, para a gente poder dar o melhor antibiótico para conter aquela infecção, prevenir, parar aquela linforreia, né? Que o nome nada mais do que a linforreia. Até porque, como a doutora Luena já falou, o tratamento é 100% com antibiótico terapia. E a gente não consegue Exatamente. comprar antibiótico sem a receita médica. Então, Com para todo certeza. paciente que tiver suspeita e diagnóstico de erisipela, tem que passar no médico, não tem outra Sim, opção. 100% das vezes passar no médico. Outra pergunta que fazem, se é correto fazer curativo oclusivo, tipo, muito paciente enfaixa, bota pomada, enfaixa a perna. Depende, né? Assim, a gente considera três tipos de erisipela. Aquela erisipela que não tem as bolhas, aquela com as bolhas, que é a erisipela bolhosa, e uma que a gente considera necrohemorrágica, que é quando fica tipo como se fosse os hematomas, e começa a escurecer tudo. Geralmente, nessa primeira fase, né, quando não tem nenhuma bolha, a gente não precisa colocar curativo, a gente tem só que ficar hidratando para aquela pele não rachar, para não piorar ainda, para não evoluir para uma forma mais grave. Quanto às bolhas a gente tem que esperar, alguns livros falam, funciona, não funciona, espera ela romper por si mesma.
Quando rompe, geralmente é aquela ferida, né, aquela coisa exposta, aí a gente usa um curativo, sim. A gente usa o curativo até para não perder tanto líquido, né, na degradação da pele e para ajudar também na cicatrização. Então, dependendo do caso, a gente vai usar sim o curativo oclusivo. E existe algum curativo que seja mais indicado, tipo hidrocoloide ou faz em casa mesmo? Aí vai depender também de como está a ferida do paciente, né? Por isso que é importante passar sempre no médico, porque assim, às vezes o paciente tem aquela ferida com fundo sujo, aquele fundo de fibrina, fundo branco, né, para falar assim, aquele fundo cheio de necroses, então cada tipo de ferida vai ter um tipo de curativo para aquela ferida. Tem gente que não precisa de cura de nada assim, de curativo, é só hidratar. Outras pessoas vão precisar, mas depende, porque eu já vi também no consultório, a gente passa um tipo de pomada, né? Passa um tipo de creme do paciente. Aí o paciente, depois, volta semana que vem. Quando o paciente volta, doutor, eu não usei que o meu vizinho indicou. A gente respira fundo, né? Aquela respirada funda, Então, geralmente acontece muito isso, mas tem que passar com a gente, como eu falei, tem uma inscrição para tirar, tem uma inscrição para cicatrizar. Então, depende muito, um melhor que o outro, não vai ter ser melhor que o outro, depende muito da situação. E é correto ficar lavando a lesão de erisipela? Muito paciente chega, eu lavo de manhã, de tarde e de noite com soro, uns usam sabão, outros, enfim. Água Também oxigenada. depende. Muito, né? Já vi, passou também um chás, né? A gente vê muito isso. Então, depende também. Tem alguns pacientes a gente recomenda lavar uma vez por dia para o curativo também poder agir, né? Alguns outros pacientes que estão com uma situação mais difícil, geralmente esses pacientes são os pacientes de hospital, né? São os pacientes internados. Alguns pacientes que têm uma lesão assim, mais grave, uma ferida mais grave, eles colocam. Aí a gente pede para fazer 2 vezes no dia. De manhã a gente vai, né? Passa no paciente, abre o curativo, vê como é que tá. No final do dia faz um novo curativo. E cuidar sempre, não sei, provavelmente tu orienta a mesma coisa para os teus pacientes. Às vezes já está formando tecido de cicatrização em cima, tecido de fibrina, e o paciente não sabe o que é aquilo, acha que é uma infecção por cima, porque ele é amarelinho, e vai lá e arranca. E aí aquilo ali acaba que não cicatriza nunca. Tu costuma ver isso no teu consultório também? Nossa, a gente costuma ver muita coisa, né? Que a gente nem acredita que acontece. Às vezes a gente pede o paciente tomar um antibiótico, ele vai, esfarela um antibiótico, joga um antibiótico, coloca um band-aid em cima. Esfarela um antibiótico, coloca um antibiótico na ferida e coloca um band-aid em cima. Aí por que você colocou? Porque eu achei que era melhor. Não é. Então, é para tomar, não é para tomar antibiótico. A gente sempre tenta o máximo assim orientar, né? Mas alguns pacientes são mais difíceis que outros, né? Os que seguem tudo direitinho é muito difícil o tratamento não dar certo. Isso em qualquer especialidade, né? Sim. Mas, assim, a gente tenta orientar, graças a Deus, é a minoria que anda fazendo essas peraltices, né? Essa arte. É a minoria que faz isso. A maioria tá indo bem, bem direitinho. Faz o tratamento bem certinho. E a erisipela pode complicar. Em alguns casos, até complica. Quais são as principais complicações? Bom, principal complicação, né, como toda infecção, é a septicemia, né, que é como o pessoal fala, essa infecção generalizada, evoluindo com óbito. Pode evoluir. É a minoria, claro, né, porque dos pacientes sem erisipela, 5% só que evolui para uma forma mais grave, né, que é a erisipela bolhosa, a erisipela necrohemorrágica. Mas, assim, pode acontecer isso. O paciente vai deixando. Nessa pandemia a gente não sabe como é que tá, porque muita gente não tá procurando médico por medo mesmo e acaba complicando, né? Complicando com outras coisas, né? Complicando com outras coisas, exatamente. E fora isso, quais são as complicações? Junto com a erisipela pode vir a trombose, o paciente fica muito tempo em repouso, então pode vir a trombose sim, junto com a erisipela. Às vezes a gente também até pede, assim, quando o paciente vai para o socorro, para fazer um Doppler, para excluir a trombose do diagnóstico também, porque a perna está inchada, está vermelha, né? E às vezes nem sempre, como eu falei, vem acompanhado de febre. Verdade. E outra coisa também é que é da sequela, né? Fica aquele edema, aquele inchaço vai funcionar como se fosse aquelas, que eu sempre falo,
funciona como se fossem umas varizes muito grossas, mas não tem varizes. Sim. Fica muito inchada a perna, pode dar ferida depois, como se fosse uma úlcera venosa, mas não é úlcera venosa porque não tem varizes, né? Não tem insuficiência E venosa. existe algum caso de amputação, por exemplo, por causa de erisipela? É muito Olha, provável. erisipela amputação, assim, eu não lembro de ter visto. Também Assim, nunca vi. mas também não, mas eu já vi assim, debridamentos que faltou ficar. A No gente já osso. fez no osso mesmo, já que precisou depois fazer enxerto, rodar enxerto, tudo. Rodar enxerto não. Ou Fazer seja, se enxerto, não rodar, fazer tratar é retalho. grave, então tem que procurar Se ajuda. não tratar, tem que procurar sempre ajuda. Né? Uma infecção tem que procurar. E até acho que essa aqui já respondeu, mas acho que vale a pena perguntar. É necessário internação para tratar? Depende do caso, né? Então, assim, alguns casos vão precisar, sim, de internação, alguns casos vão precisar de tratamento cirúrgico também, que a gente falou que é as raspagens, né? Como o pessoal conhece, são os debridamentos. Uhum. E os pacientes mais debilitados também, os pacientes têm maior propensão a ter uma infecção mais grave, né? Como a gente já falou, aqueles fatores de risco, paciente diabético, paciente mais idoso, paciente que a gente sabe. Alguns pacientes a gente sabe que não vai ter como cuidar em casa. Então, a gente vai ter que internar para fazer antibiótico, para fazer os curativos, para poder acompanhar, para não piorar o problema. Mas tem cura. Tem cura, né? Tem cura, acompanhamento também, né? Para não ficar aquele edema, tudo, para a gente orientar o uso da meia, depois que passa a infecção, para a gente e assim, também tem que ter o acompanhamento, porque às vezes a infecção fica uma infecção recorrente. O paciente tem uma erisipela, quem tem uma erisipela tem mais chance de ter uma nova erisipela, e uma nova, e uma nova. Então, às vezes, a gente tem que fazer antibiótico profilático, 6 meses de antibiótico, para poder prevenir de não ter uma nova infecção. Fazer uma prevenção mesmo. Uma prevenção, sim. Muito bem. Bom, não chegou nenhuma pergunta, eu acho que todas mandaram antes já, porque também já teve um monte. Nossa intenção era cumprir em 20 minutos, conseguimos em 18. Doutora Luena, te agradeço. Mais alguma consideração antes da gente encerrar? Não. Não, acho que foi tudo bem explicadinho. Também Eu acho. acredito. Se ficou alguma dúvida, então depois, pessoal, se quiser também deixar nos comentários lá no canal do YouTube, a gente sempre responde. Doutora Luena, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Obrigada pelo convite. Gratidão por quem conseguiu nos assistir aqui agora. Pelo horário, que agora voltando ao trabalho, tá todo mundo voltando. 5 horas da tarde é um horário um pouco difícil do pessoal conseguir assistir. Mas fica salvo aqui no nosso IGTV para quem quiser ver. E amanhã já tá no canal do YouTube. Obrigada, viu, Carol? Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau.